boa noite pessoal do YouTube, boa noite, todos vocês estão todos bem-vindos, boa noite pessoal do Instagram, estamos ao vivo. Gisele, show de bola, muito obrigado por você ter aceitado aí o convite, fico muito feliz em poder bater esse papo aí com você, admiro muito o seu trabalho, acompanho aí o seu trabalho nas redes sociais principalmente, não te conheço pessoalmente ainda, mas quero um dia te conhecer, quero ir nesse ateliê maravilhoso que você tem aí, eu acho que é um espaço incrível. Então, eu fico muito feliz de você ter aceitado e falar para o pessoal que eu tentei falar com ela no início, lá quando a gente estava fazendo as lives, mas por umas questões técnicas não deu certo, né, Gisele? Mas hoje a gente Eu vai já acendi conseguir. minha velhinha aqui, ó, para os deuses da tecnologia, para ver se a gente continua com essa conexão boa que se apresentou até agora, mas lá na roça estava difícil antes. E eu É fiz te verdade. conhecer durante a pandemia, né, César? Eu vi seu nome a primeira vez, assim, já Olha que legal. nessa comunidade virtual. Tá certo, não, bacana. É isso aí, gente. Lembrando que a gente está conectado aqui, né, via internet, então qualquer coisa pode acontecer, como posso esquecer de ligar o computador aqui na fonte de energia e demorar para entrar, mas se cair a gente volta, tá, galera? Então a gente volta aí, não se preocupa não que no final das contas a gente vai conversar, tá bom? Olha, e é assim, gente, como vocês conhecem das outras lives, quando eu vinha conversando com o pessoal, a curiosidade inicial de todo mundo, eu acho que a minha, de todos, falar para a Gisele, contar um pouquinho da história dela, para ela se apresentar aí para a gente falar um pouquinho da história dela na cerâmica e contar um pouquinho. É com você, Gisele, fica à vontade. Obrigada, César. Eu adoro encontros, né? Onde a gente está aberto para o acontecimento, então que venham aí as perguntas alheias, as suas perguntas, para a gente ir entremeando e tecendo tudo isso, né? A Legal. gente que faz cerâmica artesanal está sempre pronto para o acontecimento, né? A qualquer momento a gente... Não, sem dúvida, sem dúvida. Dia a dia da cerâmica é complexo, né? Surpresa sempre acontece, né? Uhum. Mas isso Bom, aí, é isso que eu quando... queria te perguntar. Me fala um pouquinho aí da sua história, como é que foi o seu início nesse universo da cerâmica? Estou curioso para saber. Se apresenta primeiro, né? Meu nome é Para quem não te conhece. Gisele, eu sou ceramista do Ateliê Muriqui, que já tem mais de 15 anos, esse ano ele Olha faz só. 16 anos. Eu tenho uma outra marca de cerâmica também, chamada Poesia Cerâmica. Isso. E agora, isso é muito recente, tem menos de um mês, assim, a gente está criando um espaço aqui em Pinheiros para ser um lugar do fazer cerâmico, de transformar o barro em cerâmica nessa atmosfera mais urbana, né? O Ateliê Muriqui mesmo fica em Ibiúna, que é mais ou menos 1h30 de São Paulo. O ateliê está dentro do sítio da minha família, então não é um lugar aberto, eu não consigo receber todas as pessoas, a gente recebe pessoas lá nas datas de workshop mesmo, para fazer parte do workshop. É um lugar uma zona bem rural, eu brinco que eu estou na roça Nossa. quando estou lá, né? E aí vem esse lugar em São Paulo para fazer o contrato. Opa, uma travadinha aí. Tá travadinho? Deu. Uma travadinha. Para mim travou aqui. Vamos ver se. Aí, voltou. Tô te ouvindo. Tá. Eu Você vou tá, você te tava dar uma falando. Você tava falando. porque a gente... Aham, não, tranquilo. Acho que para mim tá boa a imagem. Acho que só foi uma travadinha mesmo. Você tava falando do espaço aí. Eu vi algumas fotos, eu vejo alguns vídeos. O espaço seu é muito legal. Biúna é um lugar muito bonito. Hoje eu estou em São Paulo e o Ah, você tá ateliê em São Paulo? novo, e o ateliê novo, onde a gente vai ter várias propostas de aulas e de encontros sobre cerâmica, ele tá aqui já na Simão Álvares 93 em Sei. Pinheiros. Sei. E o espaço todo de Biúna, com o workshop lá e a produção do Ateliê Muriqui que vem de lá, tudo isso se mantém. Forno. Né? O forno a gás, o forno de caverninha, de trenzinho, cada um chama de um nome, né? E aqui em São Paulo a gente Legal. está com outras instalações urbanas, de um forno Aham. elétrico. Estou começando a desenvolver esmaltes também, né, para uma temperatura mais baixa, um pouco, cone 6, vamos dizer, mas ainda alta.
criando uns desafios aí, né, também. Olha que legal. Nossa, que bacana. Eu vi algumas fotos de você nas aulas, né? Você está com um espaço para aula de torno também, né? Você tem um espaço bem, bem legal aí que você está montando para essas aulas, né? Elas são workshops ou são aulas tipo semanais? Como é que funciona? A gente está com aula regular por enquanto, mas a gente está pisando nesse chão devagarinho, né? Todo mundo voltando, né, É verdade. desses tempos loucos que a gente andou, mas a gente estava muito sentindo essa demanda aqui no nosso espaço na Vila Madalena, onde a gente vende as peças, as pessoas querendo fazer, querendo ter onde queimar. E eu vivo, né, com essas propostas novas de querer elocubrar com cerâmicas e outras atividades afim. Teve um tempo que eu estava na Aspicuelta, que era um lugar que tinha mais espaço, que a gente fez um curso de cerâmica e comida, né, que a gente falava de como produzir cerâmica para receber a comida, também chegando nessa questão da cerâmica para os chefes, né? E eu tô com muita vontade desse lugar de encontros, né? Que às vezes a roça até te dá mais profundidade, né? Quando eu tô lá em Ibiúna, mas fica mais distante. Mas a distância. Para as pessoas poderem chegar, né? É verdade. E como é que foi o seu início na cerâmica? Como é que você começou nessa caminhada da cerâmica? Conta pra gente. Eu entrei na faculdade muito cedo, comecei a trabalhar no mundo corporativo. Não é que eu comecei a trabalhar cedo, mas eu comecei a trabalhar no mundo corporativo muito cedo, né? Então, com 17 anos eu estava na faculdade, com 18 anos eu estava trabalhando, com 24 anos eu falei, gente, o que está acontecendo? Só um pouquinho, para um pouquinho que eu quero descer. Nossa. Aí eu fui fazer um sabático, né? Minha família vem da Itália e eu tinha muita curiosidade de estar lá onde meus avós já tinham estado e tudo mais. E eu falei, vou tirar um ano aqui de licença e vou ver o que acontece. Se eu voltar daqui a um ano, mesmo assim, eu vou ser a mais jovem da turma e eu vou me dar esse tempo, né, de uma descoberta interna e tudo mais. Uhum. Eu já no ano que eu não estava na faculdade aqui, que eu trabalhava durante o dia, eu comecei a fazer muitos cursos de história da arte, de mosaico, um pouco de design e tal. Comecei a pintar umas cerâmicas, porque era só isso que eu encontrava. E aí as professoras da aula de pintura falavam, não, Gisele, não é assim. Eu começava a chuchar um negócio dentro da tinta cara, do pote. Pegava o pincel, começava a estourar no negócio e a pessoa falava, não, acho que não é isso que você quer. Aqui a gente vai pintar um arabesco, uma vaquinha. Enfim, foi quando eu estava lá na Itália que eu falei, não, então, peraí, tem essa cerâmica aqui que a gente parte da argila mesmo e começa a modelar. E depois, quando eu voltei, né, da Itália para cá, os nomes de quem fazia cerâmica aqui, né, era a Hide Corona, a Estela Ferraz, a Kimini. E, assim, as mais conhecidas eram essas, mas eu tinha muita dificuldade de chegar, né, de acessar esse universo que também por sua causa, né, agora né, é tão mais acessível, né, eu acho que o mercado cresceu. E no geral, né? Se fala em cerâmica, as pessoas estão mais abertas, né? As pessoas Verdade. Você está ajudando também a construir pontes, né? Eu aprendi muito com você, por exemplo, durante a quarentena. Que bom, fico feliz. Nossa, isso aí é a melhor coisa de ouvir. Quando a gente está tentando criar alguma coisa assim, fazer alguma coisa e ver do pessoal que está tendo um retorno é muito bacana. E aí mas aí você, eu vi... Itália, eu comecei a fazer cerâmica e eu falei, cara, cachaça danada esse negócio, ferrou. Eu quero fazer isso. Pro resto da vida eu quero fazer isso. Eu só não achei que eu fosse ganhar minha vida fazendo isso, né? Eu tinha certeza que eu ia fazer. Mas eu achei que pudesse ser um hobby e tudo mais. Queria voltar para o Brasil trabalhar com arte. Pensava sempre no Itaú Cultural, por exemplo, né? Instituições e tal. Mas aí o que aconteceu, né? Fui para a Itália, atrás da família, das raízes, do jeito de se expressar, da maneira de comer, que eu sempre vi em casa, todas essas coisas. Fiz uma amiga de viagem muito querida,
a Ana Luísa Trajano, que eu conheci lá, e aí comecei a fazer uns programas um tanto quanto de chefe, né? Que era tipo Sim. acordar às 4 horas da manhã para ir no mercado, comprar tomate maduro, sardinha fresca, Nossa. cozinhar para a galera, né? E aí eu comecei, desde assim, de um curso, por exemplo, de imersão, né? Onde eu tive lá no La Meridiana, que é na Toscana, falava, se eu não der conta desse, porque era um torno de roda, né? De Nossa. rodar e fazer as peças, e Sei. no primeiro dia não saía nada. Até o almoço do segundo dia não saía nada. Eu falei, bom, se tudo der errado, eu vou para a cozinha e vou aprender a cozinhar, porque a comida aqui é maravilhosa. Nossa. Então sempre teve assim, sabe, casando. Tudo que eu fazia, eu pensava que eu ia pôr, que comida que eu ia colocar ali dentro, Na né? cerâmica. Então Ah, que legal. os primeiros cursos de cerâmica mesmo que eu fiz foram na Itália. Logo que eu voltei para o Brasil, eu fiz aula no ateliê da Hideko Rona, fui aluna dela por um tempo. E depois, com essa chefe que eu conheci na Itália, eu fui viajar pelo Brasil num projeto chamado Saberes do Brasil. Eu vi lá no seu, tem um relato lá no seu site, né? Você colocou lá tem E uma isso parte foi, que você assim, conta sua história lá. muito divisor quase, né, de águas, assim, na minha história, porque foram 6 meses de viagem, a gente andando de barco de linha, dormindo na casa das pessoas, comendo a comida que todo mundo estava comendo, e indo para o mercado muito cedo, e vivenciando esses hábitos e costumes do brasileiro, que não eram de fato os hábitos e costumes que tinham na minha casa, que eu tinha ido buscar lá na Itália, né? Então, desde essa viagem, eu sempre gostei muito de reparar, assim, como é que as pessoas comem, né? Como que é a hospitalidade à brasileira? Como é que o prato como é que o Entendi. César faz o prato dele? Que história, né, que a mãe dele está contando quando ela prepara tal comida? De onde é que isso vem? Então, Olha, as histórias desses hábitos e costumes, né, das origens das pessoas, está sendo narrada, né, o tempo todo por aquilo que elas estão comendo. E cada chefe, né, no universo da gastronomia, está também contando uma história através do ambiente do restaurante, das escolhas do que ele põe na parede, de como é a receptividade na chegada e qual é o receptáculo, né? Qual é o sim, utensílio, qual que é o material, né, que ele está usando para servir. Então, tudo isso sempre me rondou, né? Sempre me interessou muito junto com a cerâmica, né? Casado junto com a cerâmica mesmo. olha. E daí você partiu para pro Muriqui. Como é que foi a entrada do Muriqui na E aí eu história? sabia muito pouco de cerâmica quando a Ana Luísa Trajano, que é quem foi viajar, né? Que o projeto é dela, na verdade, o projeto Saberes do Brasil. Eu fui com ela ajudando na produção, foi um fotógrafo, um videomaker. Essa viagem, ela enriqueceu o projeto do Restaurantes Brasil Agosto, que hoje é um instituto, né? Mas que funcionou por um tempo. Ela falou, Gi, você vai fazer as cerâmicas do restaurante, num tempo que, não, assim, restaurantes japoneses tinham cerâmica, e ela mesma falava, vamos fazer, a gente vai fazer um restaurante de comida brasileira, e as pessoas perguntavam, mas vai ter baiana na porta? Né? Vai ter apresentação de capoeira? Então, era assim, o que é, né, a gastronomia brasileira? Ela Entendi. não se falava disso, né? Então, a gente desenvolveu as primeiras peças já para o pré-lançamento do restaurante. Eu já via que era uma coisa que a pessoa pegava, olhava, levantava, via o que estava escrito, via a forma de usar aquilo, né? Que não era uma porcelana branca, né? Eu comecei a fazer as peças para o restaurante Brasil Agosto junto com um grupo, né, de ceramistas, a professora Estela Miyauchi, que hoje está morando em Piracicaba, a Jane H, que é minha mãe na cerâmica, junto com o marido dela, o Juca, que Entendi. ele sabe muitas coisas, e a Ana Glaura, que é minha parceirona, que me completa e me complementa
em muitas coisas e dar aula nesse espaço novo e sempre esteve comigo. E foi dali, dentro do ateliê da Jane, que nasceu o Muriqui, né? Foi o berço do Muriqui e a produção primeira foi para esse restaurante Brasil Agosto, que tinham peças de cerâmica do couvert à sobremesa que a gente tinha criado especialmente para Ana Luísa, né? Entendi. Tá tudo bem aí? É que caiu minha conexão com o YouTube aqui, tô tentando recuperar, que o pessoal tá reclamando. Mas você estava falando sobre o Espaço Muriqui e tudo, como você começou. Eu falei para você lá naquele prospecto que a gente estava falando sobre o ateliê, e a sua escolha do estilo de trabalho, do forno, da queima, como que foi? Como que você chegou nesse resultado, assim, que você achou que seria legal você trabalhar com esse tipo de material, de forno? Porque assim, né, eu fico babando porque aqui a gente não tem, infelizmente, essa opção de... Eu não tenho aqui em São Paulo para trabalhar com essa opção de forno a gás aqui na onde eu estou, né? Mas aí, com o espaço que você tem, eu acho que é fantástico e é bem bacana isso aí. Então... Ibiúna é um lugar que eu me conecto muito, né? Ali, o sítio da família. Minha mãe fez geografia e adorava. Eu lembro dela fazendo análise de solo, recolhendo rochas, tirando foto, querendo, né? Sempre com esse viés assim de pesquisa, né? De professora e geógrafa. Meu pai é químico por formação. Nossa! Então, lá em Ibiúna também, assim, sempre tinha assim testes de madeira com tintas ao sol, ao vento e cada uma num tom diferente. Pai, o que você está fazendo? Era sempre experiências, né? E esse lugar que tem assim um horizonte maravilhoso, onde meu pai construiu a casa, da casa para baixo era assim, grama, celeiro, né? Espaço. Então, quando eu voltei, especialmente da Toscana, eu associei essa região à região que eu tinha começado a fazer cerâmica, né? E meu pai sempre foi muito apoiador dos meus projetos e a gente montou o ateliê lá. Agora, de outro lado, né? Muito dessa linguagem é fruto desse repertório que o ateliê da Rideco me trouxe e Sim. que a professora Estela, generosíssima, e a Jane, sendo uma mãe, né, puderam me trazer. Então, eu devo muito a elas. Legal. E a Ana Glaura, que sempre correu comigo as maratonas dos testes. Você sabe bem como é, né? Nossa! Das análises e de o que vem agora e vamos inventar essa queima muito louca, mas quando você quer fazer isso? Não, quer fazer isso amanhã. Então vamos, né? E sempre foi essa parceirona. Legal. Com outras fadas madrinhas, né? A Sossô, que eu vi uma hora ela entrando por aqui, quando estava subindo ainda o letreiro. Ela falou, ela entrou, deu uma palavrinha aí, legal. A Jane Aki, que também fala que não é ceramista, mas é. Então, eu sempre tive, assim, nessa ciranda, nesse círculo de mulheres muito, muito generosas, muito queridas, né? Pô, que bacana. Que bacana. Nossa, então, mas aí o que eu tava te falando lá do seu forno, né? Eu vi que você sempre agora você tá postando, né? Também quando você tá tirando as peças, quando você tá fazendo queima, eu vi que você tá fazendo umas lives. Aí fica aí a dica pro pessoal, quem quiser dar uma olhada lá, depois estava acompanhando lá, você tirando as peças do forno, né? Eu achei muito legal isso, mostrar esse lado do ceramista, assim, o pessoal curte muito, principalmente pra gente ceramista que gosta de ver o trabalho dos outros, né, também, e gosta de ver coisa diferente. Eu acho que, como eu não tenho a oportunidade de ter acesso a um forno desse, daí a gente fica só babando, né, então isso é muito legal de você estar fazendo agora essas lives aí no ateliê. Então, as lives estão disponíveis, gravadas lá no perfil do Muriqui. Agora, a alegria de ceramista é abrir forno, né? Verdade. Pra mim, assim, quando eu tô abrindo forno, é uma super conversa
com as cerâmicas, com as peças que estão saindo, né? E a nossa conversa com a cerâmica, ela não se dá por palavras, obviamente, né? Então a gente precisa ser muito observador, muito perceptivo, né, a cada abertura de forno, de entender o que aconteceu, por que essa peça ficou assim, será que aqui tomou uma lambida do fogo, será que aqui ficou, não chegou, não teve circulação de ar, né, de calor, será que eu coloquei o pé muito apertado em cima das peças e aí não circulou, e aí quando eu estou abrindo o forno, sabendo, né, que eu estou interagindo com o público, é uma coisa. Quando eu estou abrindo o forno, conversando com as peças, é quase um ritual, né? É uma coisa muito profunda, assim, porque eu costumo falar, e durante os cursos online, né, que rolaram durante a pandemia, foi das coisas que eu mais repetia, que a cerâmica é cíclica, né? A gente está sempre começando alguma coisa, tem sempre alguma coisa em ponto de couro, um ponto de osso, e aí a gente tem que fazer biscoito, e daí a gente esmalta, e daí a gente manda para o forno de novo. E a abertura do forno, a análise dos resultados e essa guiança interna, né, das escolhas de como que a gente quer que a peça fique, de que esmalte a gente vai misturar com qual, ou em que lugar do forno é melhor colocar aquele esmalte, que ele vai se revelar melhor. Tudo isso é uma conversa, né? A gente está tecendo quando a gente está abrindo uma queima. Nossa, que legal. E assim, as suas peças, né? As características das suas peças. Você falou que quando você fez essa vivência, essa turnê para você conhecer, eu acho que assim, você trouxe muitas coisas, né? Eu vejo pela característica das suas peças, né? Tem muita coisa de cabaça, os esmaltes, umas coisas assim muito legal. E eu acho que a gente entrando um pouquinho nessa área da gastronomia. E o forno? Aí eu faço a pergunta para você. Legal, essas características que você coloca nas peças casam super bem com o seu forno. Aí você estava falando que quando você abre o forno, por exemplo, que lá você tem algumas interferências, né? A chama, dá umas variações no esmalte. E conta um pouco pra gente desse universo de gastronomia. O chefe que compra alguma coisa sua pede padrão, como é que funciona isso? Se você conversa com ele, se ele te fala o que ele quer, ou como é que funciona essa parte da produção das suas peças para essa linha de trabalho, vamos dizer assim, da gastronomia? Eu acho que, se for falar em gastronomia mesmo, César, os chefes, o que tem de mais legal nos chefes, para mim, é que a gente está trabalhando com outro criativo. Sim. Né? E aí a conversa pega uma diagonal. Porque papo de ceramista quer falar desse assunto, a gente fica aqui nesse recorte. Né? Sim. Papo só de chefe fica nesse recorte. Aí se você for fazer pela criatividade, pela vontade, ousadia, de criar um ambiente, de surpreender o comensal, de fazer a coisa ser mais um tanto de uma experiência que tem a ver com a arte, que tem a ver com um pouco de teatral e tudo mais. Aí a coisa começa a ficar bem legal, porque o critério do chefe de quantidade, de padrão, de prazo que eles te dão é de enlouquecer. É verdade. É verdade. Os chefes são muito criteriosos. Aí eu quero um esmalte mais seco, que é para a cerâmica ir até a mesa do cliente e a amuse-bouche, né? E a comida não sair do lugar, chegar exatamente na mesma apresentação que saiu da cozinha. Ou eu quero que todos tenham a mesma cor e lá. E aí você vai catequiza o chefe de que aquilo não é possível, né? No meu forno, no caso, a gás, que as coisas não saem exatamente. Exatamente. Então, é uma troca, assim, o tempo inteiro, né? É uma troca. E eu sou ceramista, mas eu não frequento praticamente o mundo da cerâmica, né? Assim, eu fui te conhecer, por exemplo, durante a pandemia, a Sossô e as meninas me falam de gente que eu nunca ouvi falar. Eu enxergo cerâmica em tudo. Eu olho a casca de uma ameixa preta, eu estou enxergando um esmalte ali. Olha que legal.
eu olho uma cabaça, para mim a cabaça é cerâmica. Aquela casquinha ali, entendeu? Como é que a natureza chegou nisso? Mas como que eu posso fazer? E esse esmalte que é mate aqui, ele tem umas manchinhas. E se eu jogar um pouquinho de calcita, porque vai dar esse efeito, né? Será que é uma coisa que é uma natureza e é uma natureza tropical, mas não é Carmen Miranda. Sim. Né? É uma devoção, uma admiração ao tempo e a tudo que é da natureza, né? Então, é uma conversa, assim, quando eu estou conversando com a minha inspiração, que muitas vezes vem dessa natureza ou de alguma coisa que tem mais a ver com a ancestralidade, né? Dos povos cerâmicos e tudo mais, e depois essa conversa com a gastronomia e com criar a experiência e essa conversa com a vida, né? Com os elementos, porque é impossível a gente que faz cerâmica não ter plena reverência É verdade. à terra, à água, Trabalhando ao com ar tudo, e ao né? fogo, né? E a tudo que acontece, que permeia toda a fenomenologia que permeia esse caminho. Então é uma grande brincadeira. E aí junta com a história do chefe e ela fica potencializada, né? Você me contando aqui agora, como na sua visão, né, da cerâmica, como você faz, eu acho que você leva isso também. Você acaba explicando para o chefe, mostrando. Eu não sei se você faz, mas há um tempo atrás eu conversei com o pessoal do Estúdio Neves, que eles estavam muito focados nessa questão de gastronomia e tal. Ele falou que daí ele começou a trazer os chefes para dentro do ateliê para que ele pudesse entender também os processos, né, para ele poder começar a ver por que aquilo sai daquele jeito, por que tem aquelas mudanças, aquelas nuances, e aí aceitar muito isso. Então, você me contando, do jeito que você está me contando essa questão da trajetória, eu acho que vendo você conversando com uma pessoa, você está mostrando para ela isso. Eu acho que isso que é legal, entendeu? Hoje em dia, assim, a gente tem feito cerâmica e muita cerâmica voltada para essa linha de utilitário, de gastronomia, e cada um tem sua característica de trabalho, né? E, como eu falei, eu fiquei encantado de ver as suas peças por conta disso, né? Essa característica, as cores, o efeito de natureza, as texturas. Eu fiquei horas lá vendo os vídeos lá de você fazendo as texturas que você postou e tal, as coisinhas que você usa para fazer as texturas. Isso eu achei incrível. Falando como ceramista, né? Eu vendo o lado de transformando aquele barro numa peça. Então, eu fiquei encantado. Por isso que eu tô te falando que essa questão do chefe, de como é trabalhar com esse chefe na César, é o gastronomia. famoso tudo não terás, né? O meu ateliê, para chegar lá, é pelo menos 1h30, sem contar com o trânsito que em São Paulo reina. Né? Talvez agora no espaço na Simão Álvares seja mais fácil de trazer as pessoas para perto. E eu sempre, assim, gostei muito de investigação, né? Eu fiquei em algumas cozinhas de alguns restaurantes que os chefes eram meus clientes. E eu sempre me diverti muito, assim, em ver a pera desidratada que o chefe serve na sobremesa. Qual que é a textura dela? Que tom é aquele? Que superfície é aquela? Para conversar com a comida que isso ia ser apresentado em cima, sabe? Entendi. Vestir os sapatos também dos clientes, assim. O pia. Você já ouviu falar no pia? Não. O pia é o cara que está lá dentro da cozinha lavando todos os entendi. Esse pia tem que ser meu melhor amigo, sempre. Eu vou entregar cerâmica no restaurante, eu preciso conhecer o pia. É o pia que vai cuidar da minha peça. É o pia que vai fazer essa alcinha não quebrar. É o pia que vai fazer isso aqui não lascar. Que legal, cara. Né? Nossa, a minha produção, eu tô aqui hoje conversando com você, porque amanhã às 7 da manhã eu não tô na produção. Eu tenho a Xi, a Zê, a Bruna, que estão cuidando de tudo lá, né? Assim como a brigada de um restaurante é assim, né? A equipe de um restaurante, para o restaurante ter cerâmica, precisa ser uma equipe muito bem treinada, uma equipe bem paga, uma equipe que está curtindo o que está fazendo e uma equipe consciente. Então, muitas vezes eu fui chamada para conversar com a equipe, para mostrar que cada alcinha dessa foi colada uma a uma.
que cada desenhinho aqui foi uma canetinha que passou, que cada coxinha dessa que é a tampa, se cair no chão vai quebrar, mas como que ela foi feita, né? Como é que a pessoa se relaciona com o objeto? Como ela tem carinho por aquilo, ela vai passar a tratar coisa diferente, né? Que legal. E você estava falando de equipe, como é que é o seu ateliê hoje estruturalmente? Conta um pouquinho para a gente aí de estrutura de trabalho, como é que funciona dentro do ateliê, quantas pessoas, equipe, fala um pouquinho do seu processo. Eu tenho a Shirley, a Zenaide e a Bruna diariamente no ateliê em Ibiúna. As três já trabalhavam de roça, trabalhavam cuidando de casa e tudo mais, e elas foram aprendendo todo o fazer cerâmico ali dentro do ateliê. A Shirley e a Bruna hoje fazem as queimas também, com Excel, com controle, com o momento da redução. Tá úmido, não tá úmido, tá cheirando, não tá cheirando, vamos encurtar aqui, vamos mexer ali. Elas estão bem conscientes do processo. Tudo e cada vez mais, né? Porque cada vez menos a gente tem oleiro no mercado. Então, cada vez mais, assim, os processos do Ateliê Muriqui estão indo para modelagem de placa mesmo, forma de gesso, alguns nascem em formas orgânicas e depois passam a ser forma de gesso. Elas fazem, elas cuidam dali tudo até chegar nas caixas de entrega. Que bacana. Aqui em São Paulo, eu tenho mais 2 pessoas aqui na loja, aonde eu tô. E na escola, né, nesse espaço, teu lugar de fazer cerâmica aqui em São Paulo, tem a Ana Glaura, essa parceirona, tem a Sheila, que é uma sócia nova, que está fazendo a gestão do espaço, e tem outras pessoas que estão dando aula lá. Agora, a Maia, que já era ceramista, mas que fez um intensivão, morou lá no ateliê por um tempo e já dá aula no Muriqui, deve fazer, sei lá, uns 4 ou 5 anos. E outras professoras que a gente que já estão batizadas, né, na forma Muriqui, assim, de ser, pensar e atuar, assim, vamos dizer, né? Olha que legal. Pô, nossa, você tem uma equipe bem bacana. E é legal de saber que você começou, você ensinou desde o princípio o pessoal a trabalhar, a mexer lá na cerâmica. Acho que isso é incrível. Parabéns mesmo, viu? Parabéns. É muito legal. César, E assim... vamos ser sincero, quem ensina mesmo pra gente é o barro, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas mas você tem que dar a oportunidade também, né? Tem muitas vezes a gente... eu sei porque eu comecei assim, né? Então, eu comecei trabalhando no ateliê e tive essa oportunidade. E hoje vivo de cerâmica, né? Então, é bem legal ter um ateliê com uma estrutura dessa e oferecer esse tipo de oportunidade para outras pessoas. Então, eu fico feliz de ouvir isso também. Muito legal, muito legal. Então, eu vou abrir um pouquinho aqui os comentários, vamos ver se tem alguma coisa que o pessoal queira perguntar para a gente. E a gente vai continuando aqui. Deixa eu abrir para atrapalhar todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu voltei aqui no YouTube também, porque tinha caído aqui, mas acho que sim. Voltou, está funcionando aqui. Então, estava falando da sua equipe aí, do espaço e tudo mais. Você pessoalmente, você também dá aula ou você fica mais na parte administrativa? Como é que funciona? Gente, se eu não tiver com a mão no barro, eu começo a ficar doente. Eu dou aula nos workshops que aconteceram muitas vezes, né, nesse ano assim de pandemia, eram só 2 por ano, e aí agora eu fiz, acho que esse ano uns 6 ou 8 workshops, alguns grupos fechados também de gente que me procura e que já vem com o grupo, mas meio que dentro, né, dessa proposta que eu já tenho nos workshops padrão. E aqui no espaço de São Paulo, eu estou dando aula de torno na quinta-feira à tarde. Para mim é novidade dar aula só de torno.
E além de tudo, eu vi você com, acho que seus filhos, né, lá no ateliê. Nossa, ainda tem as crianças. Eu te perguntei aquele dia, eu falei, vamos fazer a live, mas e aí como é que funciona? Vai, você tem os filhos para cuidar à noite, não sei o quê. Eu falei, fiquei, né, ainda tem tudo isso também, né? Tem a vida. Gente, mas nessa viagem, né, dos Saberes do Brasil, eu vi muita gente fazendo artesanato e levando a vida em família, com as responsabilidades de todo dia. Eu falei, o negócio é esse. Porque eu não posso ter filho no mundo e não ver, né? Eu queria mais, era isso mesmo. No final, o Muriqui foi meu filho por muitos anos, né? E tanto que eu demorei bastante, assim, para ter a Elisa. E a Elisa já veio, mamãe, quero um barrinho, quero um barrinho. Eu vi o vídeo dela mexendo lá, brincando no torno, muito legal. E o outro Lenin é meu sobrinho, Seu que sobrinho também está lá em Ibiúna e adora as gatas, adora o ateliê, adora ficar por lá. E lá em Ibiúna você faz alguma tipo vivência, se as pessoas quiserem conhecer, como é que funciona lá na parte do ateliê lá? Então, a gente tem esse workshop que são 2 sábados, o primeiro sábado de modelagem, o segundo sábado de esmaltação. Não é um curso de esmaltes, é uma presença de uma esmaltação por imersão, né? Quando as peças são muito grandes, até a gente libera ali a pistola na câmera de compressor. E é o processo do Muriqui em aberto. É fixo, tipo assim, você junta uma turma, já tem as vagas abertas, as pessoas entram em contato, como é que funciona? Eu faço uma agenda, geralmente trimestral, e aí, conforme vai completando, a gente vai montando outra turma, e quem chega já com uma turma montada, a gente pode falar de uma data, né? Aconteceu recentemente. E o público geral ou você atende mais ceramista? Porque hoje está tendo uma demanda muito grande, assim, eu estou vivenciando isso, depois, acho que assim, a cerâmica tem crescido muito, assim, as pessoas têm feito bastante, tem muita gente de fora procurando, assim, por uma vivência, né? Então, assim, eu não sei, você atende todo o público, desde pessoas que não conhecem, querem experimentar cerâmica a primeira vez aí, ou sou mais um público já que tem um pouco de conhecimento? César, eu sou louca para fazer umas residências artísticas com quem já faz cerâmica, mas ainda não consegui colocar em prática esse projeto. De repente, com o espaço em São Paulo, a gente vai chegar mais perto disso. Mas ali em Ibiúna não tem Airbnb, a chegada às vezes tem lama e tal. Então, o que eu costumo fazer lá no ateliê em Ibiúna é o seguinte: eu faço yoga há uns 15 anos. E para mim, a boa aula de yoga, eu posso entrar numa aula iniciante. Se a aula for boa, não importa que eu faço 15 anos. É legal isso mesmo? Que eu tento trazer assim para os encontros. É para ser um encontro para iniciantes e iniciados. A gente vai falar do básico e conforme a pergunta de quem está lá participando, a gente vai oferecendo os nossos saberes, que não são ilimitados, mas vão bem longe, né? Sim. Eu acho que toda a experiência, né, cara? É isso. Só de ver aqui a gente já fica curioso. Imagina no local, assim, quantas coisas que vão surgindo de dúvidas e perguntas, né? O pessoal que tiver aí também, se quiser fazer alguma pergunta, vou tentar ler aqui, tá? Porque... só para a gente entender. Aí eu vou começar a fazer algumas perguntas agora de ceramistas, tá? Porque se tiver gente aí que está acompanhando aí, que a gente tem muita curiosidade nessa área um pouco mais técnica. A primeira que eu quero saber é a respeito do seu forno. Como você tem lá um forno a gás, né? Que é bem legal. A estrutura dele, qual que é a temperatura, que cone que você está queimando hoje e qual que é a estrutura dele, quantos queimadores tem? Isso aí é uma coisa mais pergunta técnica de ceramista mesmo. O forno que funciona há 15 anos lá em Ibiúna, o projeto 15 anos?
15 anos. O projeto dele é da Lúcia Bittencourt, que era uma ceramista que eu tive aula nesse tempo que eu estava na Rideco também. E aí ela ia se desfazer desse forno. Eu falei, quero comprar. Eu fui ver um forno desse pronto na época, e se eu vendesse meu carro, eu não conseguia comprar o forno. Com o forno que era da Lúcia, parcelei ele não sei quantas vezes, falei, vou ficar com esse forno aqui. Ainda era um tempo que a gente tirava a foto e mandava revelar. Então eu fui desmontando o forno, fotografando. Os tijolos eu marcava a numeração e tirava a foto de todas as junções da porta, de onde encaixava e não sei o quê. Aí conversei com algumas pessoas para melhorar o projeto das entradas do maçarico e a altura da chaminé para dar a sucção e tal, porque eu já sabia que eu queria fazer um forno que desse bastante redução, né, que fosse um forno redutor e tal. Comprei esse forno de 6 maçaricos importados que funcionam até hoje. Fazem um barulho que parece um avião. Um avião no voo. Que legal. Então, assim, você olha para eles, eu vou tirar foto dos vovozinhos lá um dia para postar. Eles estão assim, legal. tudo meio torto, assim. Mas eu já tentei até substituir por maçaricos novos, nacionais, e não deu o mesmo resultado. Assim, eu tentei substituir um ou outro e naquele lugar eu vi que o bicho não foi igual. Então, esse projeto do forno de 1 metro cúbico já era um forno da Lúcia, que o que eu fiz foi aprimorar ele um pouco. Ele entra com os maçaricos na lateral, aí aqui tem os quebra-chamas, que geralmente são as placas velhas do forno, penadas, que eu já uso para colocar lá. Ele corre, né, no carrinho. Eu aprendi a fazer a queima de umas 11 horas com o Juca e o Rajani, mas agora a gente consegue dar uma eficiência ali na queima. A gente está conseguindo fazer em 9, 10 horas. Mas para isso a gente tem que contar com ótimos biscoitos. Entendi. Senão começa a dar alguns pinholes, começa a dar alguns probleminhas ali com uma queima de esmalte tão rápida. Legal. Atmosfera de redução, isso. 300 graus. Você sempre faz redução? Você sempre trabalha com redução nele? Se tem uma coisa bastante constante, César, é a nossa queima. Porque já basta os fatores externos, né? Assim, um dia tá ventando, um dia o forno tava quente porque a gente acabou de abrir, outro dia ele passou uma semana sem queimar, outro, sabe? Um dia o gás estava mais baixo, outro dia estava mais alto. Então, eu tento não mexer na curva de queima, mas por não ser uma programação de um forno elétrico, por ser gente que está fazendo essa gestão o tempo inteiro, ela já é um pouquinho diferente a cada vez, né? Já mapeei o forno inteiro com um esmalte que dá diferença, com N cones de N temperaturas. Hoje em dia a gente tem um cone bem em cima do forno e um na primeira prateleira de baixo, o termopar dentro, e a gente conhece a queima, o que aconteceu ali na característica das peças que saem. Vai mapeando. Legal. Né? Legal. E aí você estava falando de queima, as argilas que você usa aí, que são você que faz, como é que é? Quando eu comecei a fazer cerâmica, não tinha argila de cone 6, né? Exato. Não que eu saiba, pelo menos. A Rideco já usava os barros do São Camilo e do Farias. Gente, eu sou apaixonada no São Camilo. O jeito que os esmaltes ficam no São Camilo, sabe? É pintinha, é cristal de titânio. Para mim, tudo no São Camilo ficava mais bonito, mas o São Camilo sempre tinha essa dificuldade, tipo de tornear porcelana, que você fazia a peça toda arrebitadinha, toda bonitinha, você olhava e a peça fazia bum, né? Ela tem uma preguiça ali no São Camilo. Então, de uns tempos para cá, desde então de que eu comprei uma maromba vácuo, ficou mais fácil, a gente faz o nosso vira-lata. Então, todas as peças do muriqui, né, que geralmente as cerâmicas do muriqui são dessa cor, crua,
elas são uma mistura de 70% Farias e 30% São Camilo. Legal. Então, Farias 4%, chamote, e o São Camilo sem chamote. A gente prepara esse barro, descansa. Depois de 3 meses, a gente usa esse barro marombado a vácuo. Cara, 3 meses. Nossa, legal. Consegue 3 meses descansar ainda? Eu compro um Bacana. carro de toneladas, né? E aí chega lá, já o frete para Ibiúna é caro. Então é melhor encher o caminhão, arrepiar e deixar ele descansar. O barro melhora muito quando ele descansa. Pelo Legal. menos o barro de Farias, eu posso garantir que um barro de Farias descansado não tem nada a ver com o pacote que me entregaram ontem. Legal. Tem uma pergunta aqui da Bianca Ferraz. Qual a temperatura de biscoito que você faz aí? 1000 graus. 1000 graus? Não que todos os biscoitos da queima cheguem a 1000. Chega a 1000, né? Porque você tem essa inconstância, né? Ele tem essa característica. E na última reforma, por exemplo, que eu chamei, eu já tinha tido a Elisa, não queria ficar lá enfiada dentro do forno, toda paramentada, né? Para não ficar toda branca e tal, eu chamei Chiquinho para fazer a reforma. E depois da reforma o forno mudou bastante de característica, mesmo eu fazendo a mesma curva de queima. E aí eu precisei me readaptar na queima para ter o resultado que eu tinha antes, né? E eu percebi, por exemplo, que a altura dos quebra-chamas é um fator assim fundamental, né? No meu forno, pelo menos. Que se eu quisesse uma queima mais homogênea, mais por igual, eu poderia ajustar essa temperatura para ele ser mais homogêneo. Mas eu não quero, né? Tem alguns esmaltes meus que eles precisam estar onde eu falo que é o coração do forno, bem ali no meio, e outros esmaltes que eles têm que estar na periferia, que eles são marginais, né? Que é onde o forno é mais frio. Então, na hora do biscoito, por exemplo, a gente também enxerga um pouco isso na tonalidade do biscoito, no cone que caiu, na cor do laranja de cima ou de baixo. Então, a gente, no pirômetro, né, marca 1000 graus. Mas algumas peças dá Mas aí lá no entorno você tem essa diferença, né? Ah, legal. Uma pessoa falou aqui um pouquinho antes aqui sobre identidade, né? Ela está falando como criar identidade. Ela estava olhando também as suas peças da linha, como é que chama? Como é que você falou? Poesia cerâmica, né? Como que foi para você encontrar essa identidade aí dessa linha? Você cria linhas de cerâmica, de peças? Eu vi alguns nomes que você estava dando, por exemplo, para os esmaltes, umas coisas assim, um nome muito legal, assim, de coisa. Então, isso é das linhas. Como é que funciona esse projeto, esse processo de criação seu da peça? César, eu tô sempre assim, sabe? Com a ideia, com a cabeça em 1000 lugares e querendo inventar coisa. Eu fico inventando. Aí, de vez em quando, chega alguém e põe a bola no chão, sabe? Eu contrato alguém para me ajudar a pôr a bola no chão. Aí eu lembro da Carol, que trabalhou comigo um tempo, que ela falou: Gi, você precisa fazer ficha técnica, porque não dá, a gente precisa fazer uns cálculos aí de preço, de quanto tempo e tal. Quando a gente começou a fichar, Sérgio, você não vai acreditar, eram mais de 800 modelos no Muriqui. Nossa! É coisa de louco, não é administrável isso. Difícil. Então, se você chegar a produzir, depois organizar tudo isso, fazer as peças, né? Nossa, então, o Muriqui é esse lugar do tudo pode. Aí chega um chefe que já chega aqui contando uma historinha, já puxa a fita métrica, traga umas referências, umas fitas crepes e um papel craft e a gente começa a criar coisas. E o Muriqui surgiu num momento gastronômico que era isso, sabe? Era tipo um menu degustação de 16 tempos para 16 pessoas. E aí o chefe precisava de 16 pratos diferentes e mais uma parafernalinha. O mercado começou a mudar. Há uns 5 anos atrás, eu recebi uma vez uma ligação de preciso de um prato? Ah, chefe? O que você vai fazer? É para um hambúrguer. Falei, não, peraí. Então o mercado mudou, né? Começo do Muriqui, aquela
coisa frenética dos chefes espanhóis, especificações e nuvens de não sei o quê. Agora você quer servir hambúrguer no prato de cerâmica. Então, eu entendi que nesse momento estava na hora de eu entender qual que eram os pratos, os formatos que todos os chefes queriam, o tal do prato chapéu, né, o prato plano, pratos básicos, assim, que eram consagrados já no fazer do muriqui. E aí eu comecei a fazer eles dentro de formas de gesso, em só 2 esmaltes, dentro de um padrão, para a gente ter melhor preço. Que legal. Para o muriqui continuar sendo essa linha criativa, premium, diferenciada, com não sei quantas cores, não sei quantas formas, mas para a poesia conseguir ser uma coisa mais acessível por esse mercado crescente. Então, basicamente assim, né? Você foi se encontrando naquilo que você estava fazendo e começou se adequando para poder você aí criar uma, vamos dizer assim, uma linha que seja comercial, que seja fácil de execução, que você possa ter sempre no ateliê, vamos dizer assim, não depender tanto de outras pessoas para produzir, tipo, igual você falou, o molde, que é fácil de você ter acesso à mão de obra para poder fazer isso. Legal, legal. Isso, ter pronta entrega e tudo mais. Aí, na outra ponta, né, porque a gente começou essa coisa, você foi falar do poesia, mas a gente estava falando de identidade, né? Identidade, da onde nasce a identidade, né? Assim, eu acho que a identidade nasce do nosso repertório, dessa nossa escola da vida, de que pessoas passaram por nossa vida, por onde a gente andou, por que ateliês a gente frequentou, quais são os ceramistas ou não ceramistas que a gente admira, qual é o tipo de arte que a gente admira, que tipo de conversa a gente gosta de ter. Eu acho que isso é identitário, né? Então, e quanto mais, por exemplo, eu nunca tomei caminhos prontos, né? Comprar um esmalte pronto, até ferramenta. As pessoas chegam no muriqui e falam, mas só tem isso de ferramenta? A nossa faca é a serrinha. O nosso negócio é o fiozinho de cortar polenta, sabe? Você desenvolveu e você... sim. Da onde vem essa textura? Da natureza, da sola do meu tênis, do fio de barbante que eu tava brincando com a minha filha. Quanto mais a gente vai para ferramenta pronta, esmalte pronto e how-to, né? Como fazer as coisas, mais a gente fica repetindo coisas que já foram feitas, né? Quando a gente vai explorar e entender quem e o que nos inspiram, né? Isso já está trazendo pra gente identidade. Já está criando uma identidade, legal. Aqui te perguntaram... fazer teste. Perguntaram aqui, já que você está na coisa, você dá aula de esmalte também? Não. Eu não sei esmalte para ensinar. Eu não sei esmalte para ensinar. A gente vai no faro, sabe? Assim, a professora Estela foi uma professora para nós, ela foi incrível para mim e para Ana. A gente compra livros de receita, a gente usa só, basicamente, tudo que tiver de matéria-prima nacional e com preço mais acessível. A gente se pôs a fazer uns esmaltes lá do Glaze, e quando eu comecei a precificar os esmaltes no Glaze, que eu tinha feito do Glaze, eu falei, não é viável, né? Volastonita, não sei das quantas de lítio, primeiro que eu nem quero usar lítio, mas tinha lá na receita, ou essas fritas importadas, tipo... É verdade. Não tem como. Não, realmente. Eu não sei esmalte para ensinar. Eu sou uma tremenda de uma palpiteira, enxerida, que se mata de fazer teste e vai... Isso aqui eu gostei, essa base eu gostei. Se eu misturar com isso, e aí tudo é ajuste, né? Da temperatura, do forno, da massa. Do forno, da massa, tudo, né? É muita insistência, César. Muita insistência. É legal isso, porque você falou como se as pessoas forem lá no seu ateliê, você vai ensinar a parte de esmaltação, né? Os processos que você faz para a esmaltação. Mas a criação de esmalte você ainda não faz, né? Mas hoje... você faz, mas você não ensina, né? É isso que você quer dizer. O processo de ensinar que você não tem ainda o método, o processo de ensinar. Você tem lá os seus esmaltes e você lá no seu ateliê, você, como você falou, você faz os seus esmaltes, aplicação. Você falou que faz pistola, você faz imersão,
Se tem quantidades para... quantos esmaltes assim você tem? De muitos esmaltes para você trabalha hoje? Como é que funciona? Ai, César, eu vou ser bem sincera. Lá no ateliê, em Ibiúna, é uma fartura, César. É uma fartura. É 10 quilos de esmalte. A pessoa banha a saladeira dela lá dentro. A gente tem banheira de dar banho em criança para dar banho em peça. Legal. Sabe? Porque eu comecei dentro da cozinha do meu pai, e aí eu esperava todo mundo dormir, e eu pegava o esmalte e ficava dando banho com a jarrinha. E aí fazia aquelas manchas, e às vezes até ficava legal, mas geralmente eu não gostava. Ah, entendi. Os parâmetros de quem, assim, os parâmetros da Rideco são altos, né? Então, quando a gente já tem uma mestra na nossa cabeça, a gente sabe que a gente ainda não chegou lá. Então, para mim, a esmaltação tem muito a ver com a dança, sabe? Tem um gestual na hora da gente esmaltar que eu procuro ter o mínimo de limitação possível. Afinal de contas, eu vou gastar 10 quilos de esmalte, mais cedo ou mais tarde. Então, não faz de 1 em 1, de 5 em 5. Faz de 10 em 10, precisar, a gente faz 20. E na hora que a peça entra dentro do balde, da bacia, ela dança. O formato da peça tem a ver com o movimento que a gente vai fazer para esmaltar. Uma peça comprida, a gente vai esmaltar diferente de uma peça redonda e funda, diferente de uma canequinha, de uma xicrinha. Tudo. Eu também tenho essa de fazer bastante esmalte para facilitar esse processo. Não, legal, pô, nossa, bacana. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui do pessoal. Se o pessoal quiser mandar, vamos lá rapidinho aqui. A gente já está com 1 hora aqui de conversa, só para a gente não atropelar muito. Tem bastante gente acompanhando aqui, mas eu acho que não tem muita pergunta. Quando não tem muita pergunta é porque o pessoal está curtindo muito a conversa aqui. Você está mas tá pode respondendo, fazer pergunta que eu não tô com pressa não, a Rita já dormiu. Que bom, aí é legal. Deixa eu bater uma aguinha aqui também, porque a garganta tá seca. Nossa. Agora sim, eu sei que agora faz parte um pouquinho, né, a gente tocar nesses assuntos, mas como é que foi essa passagem, está sendo, né, essa passagem por esse período? Como é que você encarou isso tudo? Como é que foi no ateliê para você? Como é que foi essa pandemia, essa loucura toda aí? Porque, assim, é legal de ouvir outros colegas para ver o que aconteceu aí na vida durante esse processo. Tá, então eu vou ignorar qualquer questão política para me exacerbar, porque o meu nariz... senão a gente vai. É mais mesmo a dificuldade por qual a gente passou na questão mesmo de tudo que... Pô, política a gente deixa por enquanto. Vamos lá. Agora, pessoalmente, falando, César, para mim foi muito, muito, muito incrível esse tempo. Porque Ibiúna é um lugar que eu me conecto. Meu ateliê sempre foi lá. Eu nunca tinha ficado tanto tempo lá na vida. Eu achei que quando eu tivesse mais velha eu ia ter esse privilégio, mas eu não achei que o privilégio ia me achar tão rápido, sabe? Acordar no ateliê todo dia, estar em contato com as peças todo dia, ter todos os meus pijamas sujos de barro, foi maravilhoso. Entendi. Foi maravilhoso. Eu voltei pro torno, que fazia muito tempo que eu não sentava para meditar no torno, para me centrar, para pensar, para produzir, para... assim, sabe, sem ter a preocupação de ter que fazer igual, de ter que fazer para alguém ver, de me agradar, de testar novos barros, né? Que agora se fala no barro, eu não tinha ouvido antes, do barro da Terra Nova, no barro da Resende, de poder experimentar esses barros. Eu colori muita massa, e eu andei brincando muito com o meu corpo e com o barro, né? Porque eu vim trabalhei sempre fiz administração de empresas, não fiz artes plásticas que eu sempre quis. Naquele tempo minha família não deixou, né? Fui trabalhar no universo corporativo.
comecei a fazer cerâmica já com vamos fazer, com várias sobremesa, veio um chefe, daqui a pouco outro restaurante, outro chefe, outro lugar. Foi a primeira vez na vida, César, que eu me vi assim, eu e o barro e eu, ele talvez me agradando, nem sempre, e eu querendo descobrir ele, né? Então foi um tal de pisar no barro, morder o barro, passar a unha no barro junto com a minha filha, pôr o barro em volta do corpo, alguns processos muito artísticos, assim, de enxergar o barro como puro magma, sabe? Entendi. Amor, desliga o ventilador pra mim, eu acho que tá dando um retorno aqui. Calma aí. Desculpa. O pessoal falou que tava com som Vai aqui do passar ventilador. calor agora. É que aqui tá quente com essa luz ligada na cara. Mas. Tá todo produzido aí de estúdio. Pois é, eu montei aqui para poder dar conta de fazer, salvar as coisas aqui. Vamos ver como é que vai ser. Vai dar certo. Mas o papo que importa. Obrigado. Então, mas aí, voltando nesse assunto chato aí dessa questão, você falou que você teve esse tempo aí para você... melhorou, então era isso. Achei que não ia atrapalhar, atrapalhou. Você falou que você teve esse tempo para você se descobrir aí, vamos dizer assim, nessa pandemia. E em termos de negócios, né, da parte de trabalho, de produção, como é que foi? Teve alguma parada no início? Alavancou? Assim, eu me surpreendi aqui no ateliê, porque a gente cessou as aulas, né? Que era uma das coisas que traziam um retorno para a gente, mas aí a gente começou a focar na produção e foi incrível que a produção, ela assim, a gente está parando agora dezembro, porque a gente não estava aguentando mais, a gente estava doido, assim, estava produzindo bastante, então eu não posso dizer que foi ruim para a gente nessa parte financeira, eu não sei como foi para você, suas clientelas. Mudou o público, né, César? Assim, hoje eu tenho alguns clientes que compram do Muriqui no mesmo volume que um restaurante pequeno compraria. Olha. Né? E as pessoas investiram nas casas delas, em comer todo dia de uma forma bonita, porque também elas não estavam indo nos restaurantes, né? Restaurantes, então poder cozinhar, poder apresentar bonita comida de uma forma bonita, começaram a comprar muito mais venda online, né? Venda por WhatsApp com a loja fechada, ou mesmo a lojinha que agora a gente tem online, e eu estou trabalhando para melhorar ela ainda mais para o ano que vem. Então mudou muito o público, né? Mudou o foco de restaurante, bar, hotel, que sempre foi, né? Que é o DNA do Muriqui, né? Eles me ajudaram a modelar as peças com as ideias e conceitos deles para essa coisa, para essa vertente casa, que é bem diferente, né? Bem diferente. Produzir para quem vai usar em casa e para quem vai servir coisas mais arrojadas nos restaurantes, né? Entendi. Não, tá, o pessoal tava falando aqui, eu tirei o som. Veja se melhorou aí, galera. Porque eu tirei o microfone aqui, agora ficou. E eu tô na Melhorou. Vila Madalena, então hoje é segunda-feira até que tá silencioso, mas é capaz de vocês ouvirem algum barulho daqui também. Aqui, agora ficou melhor. Então tava tendo microfone resolvido. É isso aí, gente. Tô fazendo, a gente vai aprendendo, a gente chega lá. Que bom. Vamos ver se tem alguma pergunta. O pessoal aqui tá tímido hoje para perguntar. Ufa, agora melhorou. Que legal. Nossa, devia estar horrível pelos É, comentários todos. pessoal, melhorou. Gente, vocês podiam ter me falado no começo, né? Aí agora melhorou. Tá bom, vamos lá. Legal. É isso. Gente, se tiver alguma pergunta, deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa aqui. Como você pensa as suas coleções? Você tem peças fixas? Ela já respondeu.
Tem a TV, não tem TV ligada, é só computador mesmo, não é? Não tem nenhuma pergunta assim na parte da cerâmica. Alguém perguntou aqui se você trabalha com esculturas. Que boa pergunta. E também alguém tinha perguntado das peças fixas, né? O que acontece, assim, eu nunca criei coleções, né? Na verdade, eu sempre tomei meu tempo e a nossa escala de produção em criar para os chefes. E os chefes não pensam tanto em termos de coleção, né? Como assim, quando você pega alguém que vai fazer um enxoval, quando você pega alguém de uma marca para vender para casa, né? A gente pensa o que ele vai servir ali e como é que o prato vai valorizar a comida dele. Então, a cor dos pratos muda, se tem textura, se não tem, muda. Agora, por exemplo, aqui na loja eu tenho um espaço que eu não consigo expor 800 modelos de peça ao mesmo tempo, né? Então, por mais que eu não tenha coleções, quando você vem para a loja, geralmente tem coisas novas o tempo todo, porque vai de para quem que a gente está produzindo alguma coisa, a gente já produz a mais para depois ter aqui na loja. E os clássicos do Muriqui que nunca podem faltar, né? A marmita, que vem desde hoje, muita gente faz a marmita, mas a gente fez a marmita para boia quente, né? Que é o prato do dia no Brasil a gosto, com as alcinhas, imitando uma marmita de metal e tudo mais. Os candeeiros, que são os azeiteiros, que a gente coloca os bicos dosadores, mas que lembra os candeeiros de antigamente. O saleiro, que tem os furinhos do Cruzeiro do Sul em cima. As moringas, né, que eu já estou usando ela aqui o tempo inteiro, que eu não posso deixar de ter aqui no Muriqui. As manteigueiras, que os chefes viram de ponta cabeça e colocam alguma coisa ali no fundinho dela. Então, assim, tem clássicos Muriqui que tem sempre e tudo que vai mudando aqui. Sobre as esculturas, assim, principalmente durante agora esse período de isolamento, eu fiz muitas peças grandes, muito grandes. Assim, deu tempo de eu paletear, deu tempo de abrir placa do tamanho do comprimento do meu forno, que é 1 metro, né? O forno tem 1 metro cúbico, mas ele tem 1 metro cúbico. Caramba! Então, 1 metro de comprimento por 63 de largura cada placa. E aí, sei lá quanto que tem que ter de altura para dar esse 1 metro cúbico aí. Mas é o quê? É mais de metro, né? Que ele tem que ter para compensar a largura. Então, eu comecei a fazer umas peças pensando em... Quero ocupar o máximo possível o forno. Qual que é a maior peça que dá para fazer? Né? Daí a gente paleteado, acordelado, tá tudo lá no IGTV também, tudo. Algumas coisas deu para gravar e por lá. Umas canoas bem compridas. E essas coisas eu quero expor lá no espaço da Simão Álvares também, porque eram umas peças que ficavam num limbo, né? Porque eu sempre estou muito ligada à gastronomia, então estive ou estou, não sei, do futuro. Mas tem algumas coisas assim, peças feitas na minha cabeça, no meu joelho, no meu ombro, batendo, brincando com a Elisa e fazendo pegadas em cima e coisas que vão na parede, que é uma coisa que está bem nascendo agora durante esse tempo de pandemia que a gente mergulhou lá. Mas aí, tipo, você estava falando, você fez umas personas grandes, assim, para você queimar nesse forno. A questão, lógico que daí se tiver empenar, entortar e coisa assim, faz parte do design da peça ou você está conseguindo um resultado legal com umas peças desse tamanho? Porque eu fico só pensando nessa parte, entendeu? Tem de tudo, César. Tem peça que não empena e tem peça que dá todos os chabus do mundo, né? Racha, empena e tal. Agora, assim, nunca foi e cada vez menos vem sendo a minha vontade controlar o processo. Controlar. Né? Eu acho que a gente está muito mais numa posição de buscar o equilíbrio,
né, desses elementos e das forças que agem ao longo do processo. Já eu lembro quando eu fazia uns pássaros antigamente, que eu coloquei num dos bazares lá da Rideco, eu terminava o meu manifesto daqueles pratos dizendo que o fogo que ia dizer para que lado que a asa ia torcer, o que é que ia acontecer com isso. E com as peças grandes, isso não vou dizer que é inevitável, mas é muito provável, né? Das coisas trabalharem com essa força da gravidade, com essa força dionisíaca, né? Eu acho muito louco pensar que quando a gente está fazendo a queima, os esmaltes são puro magma. E mesmo o corpo da peça cerâmica, ele tá assim no limite. Limite derretendo. De ser líquido. É. Se pá, às vezes ele chega a ficar líquido, ainda, né, inteiro, assim, contido, mas ele já é um líquido. Isso eu acho tão maior isso do que o resultado final. E se um dia houver um mercado de arte cerâmica, é um mercado que vai respeitar e vai valorizar esse processo. Legal. Você estava falando, e essas peças, assim, você, quando tem esses problemas, né, não passa, vamos dizer assim, no critério de qualidade, como você faz? Você vende essas peças em outra situação? Você reaproveita? Como é que é você descarta? Como é que é essas peças que, vamos dizer assim, aconteceu um probleminha, pingou alguma coisa, derreteu, grudou numa placa, esse tipo de Então, coisa, como é que assim, você faz? nessas peças artísticas, eu ainda não sei Tranquilo. direito o que está acontecendo, o que vai acontecer e qual que vai ser essa conversa. Mas no Muriqui eu sei bem, porque todas as peças do Muriqui passam pela minha mão. E eu vou te dizer que na minha casa só tem peça com defeito. Mas isso aí é todo mundo, né? E eu começo, assim, a me Ceramista afeiçoar os assim. defeitinhos, né? Você vai segurar uma canequinha, você já sabe que aqui tem uma bolinha do Sim. esmalte que deu problema. E é tipo, né? A gente fica É? pegando nos nossos defeitos, no defeito do namorado, assim, bem naquele Mariana tá lugar que vai falando, sempre o não. dedo, né? Então, assim, o defeitinho do poro naquele lugar onde não pegou a esmaltação, eu já tô completamente afeiçoada a elas. Outras pessoas, né? A Costa Amalfitana é toda rachada, ela é toda cheia de fenda e ela é maravilhosa. E as pessoas vão lá e veem ela e tudo mais. Então, eu curto as imperfeições da cerâmica, de fato, mas eu não ponho para vender aqui na loja. Não? Não. Eu dou para você, se você for me visitar, eu dou para o Lico, que me dá a verdura da roça dele, e ele me dá alface, tomate, limão, me deixa passear na égua dele e tudo mais, e eu dou cerâmica em troca. Aí vem alguém me ajudar com não sei o quê, eu troco por coxinha, para todo mundo poder comer coxinha, e assim vai, entendeu? Quando as pessoas vão fazer workshop, eu faço sorteio, faço um quiz, e depois dou algumas peças com defeito, mas daí faço igual aqueles outlets, né? Risco assim o nome, para depois ninguém vir aqui na loja querer trocar. Mas Ai, meu Deus. é pouca peça hoje em dia, viu, César? Assim, são poucas perdas. Coisas que E eu tô com dá essa esse... mania de colocar as peças no forno muitas vezes quando elas dão algum defeito, assim. Às vezes eu ponho um pedacinho de vidro, às vezes eu coloco um decalque, às vezes eu aplico uma outra camada de esmalte sobre ele, às vezes eu colo uma peça na outra para ela já ficar colada mesmo e vai fazendo uma escultura maluca. Vou sempre encontrando, assim, os melhores futuros possíveis, né, para essas obras. Aproveitar essas peças. Não, bacana, porque eu acho que é isso, né? Porque a gente está sujeito, né, a acontecer. A gente não quer, lógico, sair certinho lá do forno, mas a gente está sujeito a acontecer e a gente tem que achar essas alternativas para poder aproveitar. Você jogou um gancho aí do decalque, foi legal, porque quinta-feira eu vou bater um papo com o Cal que produz decalque. Estava fazendo uns experimentos. Sério? Adoro o trabalho dele. Fica ao contrário aqui. Ó, Mas vou mostrar uma peça com defeito que eu adorei, tá aqui na loja. Ó. Tá.
Como a gente está falando aí, semana que vem é quinta-feira, a gente vai bater um papo aqui com o Calc e a gente vai falar um pouquinho sobre decalques cerâmicos. Deixa eu ver. Essa Nossa, esmaltação, ela ficou cheia de umas de bolinha. bolhas, de umas manchas, de uma coisa que eu não poderia, né? Assim, entregar para o cliente que comprou um prato azul, que era para ser Sim, só esse azul aqui de cima. Aí eu coloquei uns decalques da lua, tá vendo? A lua olha, cheia, a que lua fase, né? minguando e a lua crescente. E, gente, ficou assim, eu piro nessa Nossa, peça. ficou perfeito, né? O céu com a posição ficou perfeito. Aí, Ficou às muito vezes, bom. assim, eu tô aqui até na loja, assim, a hora que a pessoa entra, eu já sei se ela vai gostar da cerâmica, se eu vou ter que catequizar ela toda, ou se ela já de bater o olho gostou. Se eu Já posso sabe. mostrar umas peças muito ímpar, que nem essas, ou se é melhor eu levar ela para a pilinha de peça branca que tem ali. Nossa. Ah, mas é legal, né? E é bacana porque está surgindo um público também que tá acompanhando isso, né? Eu pelo menos estou vendo. Antes a gente tinha um público que a gente tinha que explicar quando acontecia alguma coisa, explicar todo o processo da cerâmica para a gente que ele possa entender. Hoje a gente já encontra esse público em facilidade, né? Que encara isso numa boa, né? Que vê isso aí que você está mostrando não como um defeito, você como ceramista, você entendeu o defeito que aconteceu, ela não passou naquele critério, mas e está tendo um público legal disso, né? Isso que é bacana também. Eu acho que a gente está tendo saída para ter essas peças que a gente está trabalhando em cima para recuperar, vamos dizer assim, né? Então é bem legal. Só do decalque, deixa eu te perguntar, você queima os decalques no mesmo forno ou você tem outro forno para fazer os decalques? A gente aproveita a queima de biscoito. A gente com certeza perde qualidade no decalque, porque era para ele queimar em menor temperatura. Mas, gente, se eu te falar que é desse jeito que eu gosto, sabia? Eu não quero um vermelho super vermelho, eu não estou preocupada com o traço super nítido do desenho da flor, né? Isso eu acho que é linguagem. Às vezes ele já fica, o decalque já sai um pouquinho com uma cara de tempo, sabe? Sim, E tem uma sim. coisa diferente de fora. Eu já fiz esses experimentos. Eu acho que pela umidade que tem, que é produzida lá na liberação da queima do biscoito, interfere bastante no aspecto do decalque, né? Ele fica Uhum. meio fosco, meio mais apagadão, assim, mas pela temperatura que se atinge, né? Você É. consegue, você consegue um resultado. O Que que eu legal. acho, eu sempre falo no workshop, é que, assim, quando a gente é um cientista, a gente está pesquisando, buscando um resultado, né? Você quer a Sim, vacina de tal coisa. Então, tudo que você descobre em paralelo, muitas vezes não interessa, porque você está só buscando um treco. um Enquanto o caminho, artista, não. não é verdade? Vários testes, várias coisas. Às vezes a gente está buscando uma outra coisa e a gente descobre coisas no meio desse caminho. E basta a gente escolher aquilo que nos diz respeito. Gosto dessa linguagem? Não gosto dessa linguagem. Posso contar para uma amiga que vai curtir mais do que eu? Posso entregar isso para alguém, entendeu? Isso não me pertence, ou sim, isso conversa com a minha linguagem. Vou combinar tal esmalte com tal esmalte, deixar o corpo da cerâmica cru aqui e no final vou fazer uma terceira queima de tal coisa aqui. E se a peça não ficar boa na primeira queima, tenta encaixar ela numa segunda, numa terceira, numa quarta. Ela está em movimento, né? Ela está em É. transformação. Enquanto ela voltar para o forno, ela pode ser outra coisa, né? Não, incrível, incrível, é isso mesmo. Como que é o seu ritmo de queima lá no ateliê hoje, assim, tipo, pela produção? Isso é quase. Frenético. É, A gente está sempre pedalando aquele forno. Ele já foi o Triângulo das Bermudas no começo do Muriqui. Eu tinha que me esforçar muito para encher ele todo. E agora, assim, num ritmo normal, a gente faz uma queima de biscoito e uma queima de alta por semana. Nossa, com um forno desse tamanho. Não queira saber da minha conta de gás, porque é tipo um soco no estômago, né? Infelizmente, né, nessas condições agora, então, meu Deus do céu.
Não é Gente, um local de... longe, né? Você ainda tem essa dificuldade para receber. Você trabalha com botijão pequeno ou aqueles já maiorzão, grandão? Eu tô na Capacitação. roça lá, né? Assim, para chegar o caminhão, igual para chegar o caminhão de barro, eu já peço um montão. Para chegar o caminhão, não tô num polo cerâmica pedindo gás. Então, eu tenho simplesmente 6 botijões de 180 quilos. É Nossa. enorme a instalação, porque eu já passei muito maus bocados, assim, de ter uma entrega para a semana que vem e o caminhão de gás não chegar. E é o lançamento do menu degustação do cara, entendeu? Eu não posso dar no cara. Putz, caramba, nossa. É, ainda tem isso, né? Eu nunca, no México Gás, eu não podia nem pensar nisso, mas tem isso, né? O atraso do material em que você depende para você fazer as suas queimas. Nossa. Uhum. Tem uma pessoa que perguntou uma coisa aqui, por exemplo, como é que você faz? Eu sei que cada ceramista tem um processo aí, né? Eu quero ouvir da sua parte. Como que você faz para reesmaltar uma peça que já foi queimada em alta temperatura? Se tem Às algum... vezes eu boto na queima de novo sem resmaltar. Sem Eu resmaltar. mudo o lugar onde ela queimou, por exemplo. É, é fato que essa peça nunca vai ser igual à irmã dela que saiu boa de cara, né? Vamos dizer, que uma Sim. tinha ficado boa. Aí eu começo a estressar mesmo a peça, porque a minha queima, ela é estressante. Uma queima de 1.300 graus em atmosfera de redução, a gente vê o estresse da queima pela mobília do forno. A mobília, aquela mobília preta de carborundum que a Carburador, né? Combustol vende, gente, ela não aguenta. Ela começa a empenar. Às vezes, se a curva não está feita, as curvas de corte ali não estão no lugar certo, ela racha, Acho. ela empena. É muito dionisíaco o que acontece dentro daquele forno. É muito do tempo da Terra em formação, né? É uma necessidade que, sei lá, que uma ceramista tem de acelerar eras geológicas ali quando a gente está fazendo uma queima dessa força. É aquele E fogo que dá o grande sim e o grande não para as peças. Tem peça que tá feia e sai linda, tem peça que tá linda e sai feia, né? Basta ter a coragem. Então, basicamente, voltar a peça para o forno para mim também é um ato de coragem, né? Já me desapeguei dela, agora eu vou ver no que dá. Então, às vezes, eu esquento a peça no sol e passo um esmalte com vinagre em cima. Às vezes eu passo com compressor, às vezes tem um negócio que eu chamo de cachimbinho, não sei o nome. eu já vi que você sopra, né? E aquilo dá para fazer assim, fazer, né, manchas e tal. Às vezes eu só ponho decalque por cima, às vezes eu vou com um pincelzinho fazendo os borrifados. Mas Às aí vezes, assim, né? Eu acho que, como você falou, né? O objetivo aí seu é dar uma outra cara para essa peça, uma outra característica. Você não está tentando recuperar ela do que você estava querendo anteriormente, né? Então, não, ela já pegou outro caminho. entendi. Não, legal, Outro caminho. legal. Gente, ó, é fantástico a gente estar nesse bate-papo. Não, tempão, todo mundo falando da sua poesia, realmente, ouvindo você falar, é uma poesia, entender todo esse processo que igual você está falando da cerâmica, é Ah, incrível. gente, o cerâmica é um caminho de vida, né? Toda a arte oriental fala disso, né? A gente faz da cerâmica a nossa vida, e aí tudo que a gente lê, que a gente vê, que a gente viaja, faz referência, né, ao nosso trabalho e a ela. Ah, legal. Perguntar também se essas peças únicas são vendidas, né? Essas peças que você, únicas, peças.
Então, elas tomam caminhos. Às vezes alguém vem aqui, bate o olho em alguma que está, às vezes, mal exposta e leva. Às vezes alguém vai no Você não... workshop visitar o workshop, o ateliê, e aí curte. Eu tento, César, me desapegar, porque senão a gente tem que ser um centro cultural, né? Se a gente for ficar Sim. guardando tudo que a gente gosta e faz. E é bem legal quando vai para algum amigo ou para alguém da família, que depois de uns anos a gente pode rever, né? Reencontrar Então. aquilo. Mas esse Bacana. espaço aqui na Simão é um pouco também pensando nisso, né? Nessas peças que não estão na conformidade de utilitários para a mesa, né? Sim. Exatamente. É bacana, porque também é uma outra vertente, né? Que você pode daqui a pouco começar a pensar também, como você já está fazendo essa linha da poesia, né? Você pode incrementar essas peças e criar um outro parâmetro. Porque eu acho que, igual você falou, vai ter um monte, né? Sempre tem Não, umas. ao contrário. O poesia é uma Sim, coisa mais minimalista, né? Foi uma simplificação do Muriqui em sim, termos de tudo, de funcionalidade e tudo mais. O Muriqui continua nesse lugar de abrir caminhos pela floresta, né? E de ir desbravando assim as coisas. Agora, essas peças não utilitárias, nem sei, estou aqui pensando alto, nem sei se elas vão chamar Muriqui ou o que é que elas vão chamar, mas foi realmente um chamado, né, desse período de sim. isolamento. Então, tanto eu voltar a dar aula, voltar a falar sobre a cerâmica, a querer fazer essa ponte, né, essas pontes com quem está começando, a eu explorar o meu próprio corpo e outros métodos de fazer cerâmica, do fazer Uhum. cerâmico, que não necessariamente passem pela plaqueira ou pelo torno, Legal, né? bacana. Você, no ateliê, por exemplo, você ensina, se uma pessoa quiser trabalhar lá e aprender só a parte do forno, você faz isso também? Não, só queima, por exemplo, porque, como você falou, cara, esse forno é uma arte para mexer com ele, né, cara? Tanto na parte da queima, da arrumação, dos materiais, tipo, a pessoa que está pensando aí num forno a gás hoje, ela tem que ter uma experiência, uma vivência, ou tem que ter uma informação de uma pessoa que já tem essa vivência, porque realmente é um trabalhão à parte mexer com um forno desse. Você tem no seu workshop faz parte essa vivência ou você tem Então, no um... workshop, como a gente recebe pessoas, né, iniciantes e iniciados, às vezes, quando os grupos já estão mais avançados, a gente consegue conversar mais sobre isso. Mas se alguém quiser, até já abri isso no Instagram algumas vezes, assim, quem que precisa de uma consultoria em alguma coisa, quem quer falar sobre Uhum. algum assunto, é, não sou eu que cuido das redes sociais do Muriqui do Poesia o Sim, tempo todo, né? O Alan e a Patrícia que estão por aqui geralmente me encaminham quando a conversa começa a ser uma coisa mais a ver com mais cerâmica. tempo. Mas começa a escrever por aqui e aí a gente vê no que vai dar. Eu acho que a pergunta certa é sempre uma gentileza, né? Legal. Então, às vezes, Pô, a gente bacana. não sabe que sabe, a gente não sabe contar, mas a partir da pergunta a gente vai chegando, né, nesse denominador comum do que a pessoa quer ouvir e quer saber também. Não, é legal, porque é muito isso, né? Essa troca de experiência que é fantástica. E assim, a gente, graças a Deus, a cerâmica tá bem aberta para isso, né? Então, se a pessoa tem Agora, uma César, para vontade. mim, assim, sempre foi muito claro, né, que não existe receita pronta. Não existe esse curso de 3 dias e você vai aprender a fazer não sei o quê. Faça um curso de 5 dias e você vai saber fazer não sei o que lá. Não existe. Eu não consigo comprar, eu não consigo vender, eu não consigo conversar sobre esse tipo de coisa. Eu acho que tudo que a gente consegue na cerâmica é numa insistência de mosquito, né? Sim. Mas eu acho que também é isso que você falou. Você não vai aprender tudo num processo de 3 dias, mas Uhum. você vai viver igual a gente está passando isso aqui agora, essa troca de informação, essa experiência que a gente está tendo aqui nesse momento. Eu estou aprendendo com você um monte de coisa, absorvendo um monte de coisa. O pessoal que está aqui acompanhando
absorve um monte de coisa da sua visão da cerâmica. Eu acho que é isso que muita gente busca, entendeu? Isso. Tem muita gente que quer. Eu falei do forno porque assim já apareceram muitas pessoas me perguntando, mas forno, como eu trabalho com forno elétrico, se eu tenho experiência com forno a gás, coisas assim. Então, eu não tenho e, assim, não conheço muitas pessoas que têm essa experiência toda de trabalho, tudo igual você tem nesse tempo Uhum. todo com esse forno, né? Então, Uhum. é uma oportunidade também, né? Se tem uma abertura para isso, é uma oportunidade bem legal, assim, da pessoa poder vivenciar uma queima dessa e participar de um processo desse. Então é Uhum. legal. Eu não sei se você já documentou os processos de queima, eu acho muito legal. Eu adoraria acompanhar, sabe? Ah, já Tipo, documentar aqui? não, tipo, documentar no Instagram ou alguma mídia, fazer, mesmo você falando as turbinas do avião funcionando lá, mas mostrar o processo de, né, a arrumação do forno, as placas, porque são placas específicas, são arrumação depois o processo de queima que você faz, né, que você acompanha. Porque você já deve ter a sua experiência de saber ouvir os maçaricos queimando, como é que ele está, a força dele, daí, tipo, olhar lá dentro, você vê a chama, Uhum. os cones, acompanhando esse processo. Isso é legal, né? Tipo, igual eu acompanhava em Cunha nos processos de queima do Noborigama, para acompanhar um processo de queima num forno desse, entendeu? Não precisa fazer 24 horas, 8 horas queimando, mas entrar nos momentos legais, assim, durante o processo da queima, né? Tá Tipo, fazer vendo? umas Eu lives. nem imaginava fazer isso aí que você está falando. Eu acho que vai muito da demanda, né? Das propostas, do que as pessoas querem e chega É. até mim, né? Isso eu Legal. super topo. Legal. Bacana. Gente, já está ficando tarde e já tomamos bastante tempo aqui da Gi. Foi muito legal, muita gente acompanhando aí. Muito feliz em saber. E só para não estender mais, eu queria agradecer muito, muito aí a sua generosidade de vir conversar aqui com a gente e falar para o pessoal, quem está aí não acompanha, entra lá, ela tem postado bastante coisa legal para quem é ceramista e para quem não é também curte cerâmica, dá uma olhada no trabalho dela lá também, nas peças. E é isso. Aí vou pedir para você, deixa aí os seus suas observações finais e fala para o pessoal aonde te encontra, onde começa a que acha o seu trabalho. Você falou que você está com um espaço novo, tem as aulas, pode, como se estivesse vendendo o seu produto aí mesmo, aulas, peças, tudo. Conta aí pra gente, só para ficar essas informações gravadas aí. Primeiro consegui ler um pouquinho aqui, agora estou vendo a Bianca, que foi minha Bianca participante dos Ferraz. cursos online, que fez umas perguntas aí de queima. Bi, vamos conversar melhor, que daí você, de repente, me ajuda a criar uma pauta aí para a gente contar um pouquinho sobre a queima lá do Muriqui, em Ibiúna, um dia que eu estiver lá. Uma das coisas que limita também fazer os Instagrams, colocar no Stories é o barulhão, né? Que fica enquanto a gente está queimando. E o Mais, né? susto que a pessoa toma quando coloca ali no perfil. E aí eu vi a Jane aqui e vi a Sossô aí e quero Tá encher aqui. elas de beijos, porque elas são muito amadas. Eu não vi a Jane H e não vi a Ana Glaura, mas eu tenho certeza que elas vão ouvir depois e também quero deixar minha sincera gratidão no meu caminho com elas. A Ana apareceu, linda. E o Jabá? Não sei, já falei tudo, gente. Estamos lá com o espaço aberto para fazer cerâmica na Simão Álvares, 93. Não apareçam lá a qualquer momento, porque não tem não tem pessoa para abrir a porta a todo momento, mas escreve para a gente aqui via direct que a gente manda as informações, tá? Legal. É um WhatsApp para as aulas agora e um WhatsApp para a venda das peças. Venda das peças acontece aqui no endereço na Vila Madalena, Fradique Coutinho, tanto das peças do Muriqui quanto das peças do Poesia, e também a gente manda entregar no Brasil inteiro, usando todas as dicas que o César já passou, de onde fica mais barato, de como é que embala e tudo mais.
E aí fala com a equipe Muriqui, que fica aqui diariamente. E sigam a gente aí no conteúdo. Tá Legal. prometido esse conteúdo de queima. E vai sugerindo. A gente é um trabalho em processo, depende de vocês. Bacana. Gi, obrigado mesmo aí por ter passado esse momento aí comigo. Foi um prazerzão conversar com você. Muito, muito obrigado. E, gente, desculpa o áudio aí no começo. Vou salvar as lives aqui. Vou tentar melhorar na hora que eu colocar lá no YouTube o áudio, para vocês poderem acompanhar. Obrigado, Gi. Obrigado mesmo de coração. Obrigada a você, César. Você está muito importante em construir essas pontes desse nova comunidade de cerâmica que a gente tem hoje em dia. Vamos lá. Parabéns. Isso aí. Obrigado, Pode obrigado. propor outro recorte a qualquer momento, que eu volto. Eu Tá, adorei esse friozinho. Nossa, eu queria muito, muito que tudo isso ficasse tranquilo, eu pudesse visitar os espaços para a gente poder conversar pessoalmente, fazer algumas imagens e tudo mais. Quem sabe uma hora eu consigo. Doido para a Embiúna, tem você, tem o Tasto, tem... Nossa, seria muito bacana. Uhum. Que bom. Então, uma hora que você quiser, tá bom? Tá bom. Tá, Beijo, joia. Liliane, beijos para todos. Dá para ler esses comentários depois? Não dá. Não que fica, ruim. acho que não fica salvo. Eu não sei se depois. Ontem eu vou ver se eu consigo, se dá para manter. Olha a Gazinha aí. Galera. Beijo, amada. Manda beijo pro Juca. Obrigado, gente. Tchau, querido. Obrigado mesmo.